Meus irmãos, mês de julho, nós prosseguiremos com os estudos que versam sobre o que é, ou quais são as marcas de uma boa igreja. E hoje eu queria apresentar aos irmãos uma quinta marca, para que nós possamos refletir, pensar e, assim, aprofundar a nossa caminhada, né? O nosso entendimento acerca do que é ser esse povo chamado por Deus, marcado pelo seu evangelho, povo abençoado pela caminhada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos visto até aqui algumas marcas acerca de uma boa igreja, não é? Já pensamos sobre a importância da pregação expositiva, já pensamos sobre a importância de uma boa teologia, já pensamos aspectos relacionados à conversão, não é? A conversão que é o que nos difere do mundo. Uma boa igreja precisa passar por uma conversão genuína, precisa entender o que é nascer de novo, o que significa ser marcado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Hoje nós vamos pensar um pouquinho dentro dessa perspectiva, ainda ligada à ideia da conversão, mas agora pensando no fator gerador da conversão, não é? Um instrumento que o Senhor usa, do qual Ele se vale para que as pessoas cheguem ao entendimento, não é? Do que é nascer de novo, que é a evangelização. Então, uma boa igreja pratica o evangelismo bíblico. Uma boa igreja, ela desempenha o seu papel missional, mas orientado pela palavra de Deus, não é? Então, essa igreja ela tem marcas perceptíveis, como nós vimos entendendo até aqui, e a sua quinta marca é uma evangelização marcada pela biblicidade, não é? Que é o grande desafio da igreja. Nós fomos constituídos, povo de Deus, para sermos evangelizadores. Não obstante, saibamos disso, ainda tropeçamos em algumas questões. Quem é que faz o evangelismo? Não é? Muitas vezes, diante da proposta da evangelização, a gente fica olhando uns para os outros. E aí, quem vai? Quem faz? Como é que é isso? Nós sabemos fazer, mas por que fazer? Se somos eleitos, se Deus sabe quem são os seus filhos, há necessidade da gente sair às ruas, da gente anunciar o Evangelho, da gente falar com as pessoas sobre a existência de um Deus Todo-Poderoso que enviou seu Filho para resgatar muitos. E hoje, em tempos ultramodernos, ainda temos que fazer isso? Ainda precisamos evangelizar? E aí, muitas vezes, nós ficamos pensando sobre quem deve fazer, né? Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos entender que a evangelização é um tema bíblico. Ele está presente em toda a extensão da palavra do Senhor e consta com muita força no Novo Testamento. Não são raros os textos que nos mostram a evangelização acontecendo nas linhas do Novo Testamento. Os discípulos, os apóstolos, os primeiros cristãos estão envolvidos até o pescoço nesse projeto. E é de lá que nós vamos buscar ferramental para que nós entendamos o significado destas coisas. E Jesus, como último ato aqui nessa terra, nos deixa aquilo que chamamos de grande comissão. Ele deixou para nós uma missão e disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco até a consumação do século. Nós chamamos isto de grande comissão. Esta chamada de Jesus Cristo para que nós nos envolvamos com a evangelização. Para que nós, à medida que saímos pelo mundo, anunciemos aquilo que vimos, ouvimos e experimentamos. Então, essa grande comissão, ela foi efetivada pelos primeiros discípulos de modo muito constante. Atos 5:42
mostra que eles estavam envolvidos profundamente com isso. E o seu trabalho era abrangente. No capítulo 8, nós vamos perceber, você vai dar uma olhadinha lá depois, e você vai perceber que o evangelho alcançava as redondezas, as aldeias circunvizinhas. Não estava centralizado em Jerusalém, mas estava em toda aquela região. E eles o faziam com muita exatidão, com grande fidelidade. Atos 13 mostram que aqueles homens estavam engajados em transmitir as coisas do jeito que eles receberam, não havia alterações. Isso faz muita diferença na evangelização, porque ela não pode constar de adulterações. Você tem que entregar a mensagem tal qual você a recebe. E os primeiros discípulos faziam isso muito bem, e era de forma incessante, não obstante os riscos. É importante destacar, meus irmãos, que naqueles dias a evangelização era algo perigoso. E é aí que nós fundamentamos, não é, que a vida cristã, ela sempre foi passível de riscos. O povo de Deus sempre desenvolveu o seu chamado em meio a perigos. Em tempos em que o evangelho era proibido e criminalizado, anunciar, entregar um folheto, era algo extremamente perigoso. Era algo passível de pena de morte. Mas não obstante isso fosse uma realidade, não era empecilho para que eles continuassem pregando, para que eles continuassem falando. Mas pergunta aos irmãos, a evangelização, ela deve ser profissionalizada ou deve ser realizada por gente leiga? Entendam, por favor, quando eu falo de profissionalização da evangelização, não estou pensando aqui em você contratar uma empresa que entrega folhetos, não é? Que faz marketing para que ela fale do Senhor em seu lugar. Mas eu falo daquela perspectiva oficial, não é? Onde pessoas engajadas em um determinado tipo de sacerdócio são as únicas responsáveis por fazê-lo. Será que é assim que a evangelização deve acontecer? Ou é um chamado para todos os irmãos, para aqueles que são leigos, ou seja, para aqueles que não foram versados, que não passaram por um seminário ou por um instituto bíblico? Será que é preciso ter essa formação, né, um tanto quanto maior ou até mesmo superior para que possamos evangelizar? Será que ela precisa ou deve ser feita apenas por sacerdotes em tempo integral ou por profissionais, não é, da fé, vamos assim chamar, piedosos, gente que separou tempo na sua vida para isso? Ou ela é destinada a cristãos comuns? Por favor, entendam bem quando eu chamo aqui a cristandade como um todo de comuns. Somos todos comuns, mas quero aqui pensar na perspectiva geral, onde cada um de nós temos a responsabilidade de falar do que Cristo fez, de quem Cristo é e de como Ele salva vidas. Então, evangelizar, meus irmãos, é dever de todo cristão. Percebam aqui, chamo a sua atenção para o capítulo 8 de Atos, os versos de 1 a 4, onde lemos aqui. Texto que relata, não é, a morte de Estevão, já no finalzinho, quando diz, e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Olha só como é que a evangelização acontece. Estevão é morto, e bem morto. A morte de Estevão foi uma morte escandalosa, cruel, covarde. Havia ali uma grande autoridade chamada Saulo, que consentia, que aprovava aquela barbárie. Depois daquele momento, estourou uma grande perseguição. A igreja foi tida de uma vez por todas como criminosa. E aí
institucionalizou-se uma grande perseguição em Jerusalém. Todo mundo saiu correndo. Somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Toda a cristandade, aí pensem vocês, meus irmãos, crentes de todas as igrejas, saindo da cidade. Imagina aí, todos os cristãos aqui de Sobradinho, diante de um momento de perseguição, deixando a cidade. BR-020, DF-150, lotada de carros e crentes, fugindo com medo da morte. Foi o que aconteceu em Jerusalém. As pessoas estavam em debandada, porque se ficassem, ou seriam presos, ou seriam mortos. E foi o que aconteceu. Paulo tinha, aqui ainda Saulo, autorização para perseguir a igreja, invadir casas, prender cristãos, homens e mulheres, prendê-los para serem julgados e depois mortos, lançados às feras, penalizados como bem entendessem as autoridades da época. Mas aqueles que conseguiram fugir, à medida que fugiram, à medida que se dispersavam, faziam algo muito interessante. O que eles faziam? Pregavam a palavra. Eles não saíam dizendo, olha, larga esse negócio de igreja, porque isso aí é furada. Mexer com a igreja hoje está dando morte. Vamos parar com isso. Não, muito pelo contrário. Eles saíam e anunciavam quem era Cristo. Eles saíam e falavam o que Cristo havia feito. Eles saíam e diziam que havia salvação chegando dos céus para aqueles que se arrependessem e crescem. E a gente percebe com isso algo maravilhoso, gente simples fazendo coisas extraordinárias, gente simples anunciando uma mensagem eterna. Então os que foram dispersos ainda lá em Atos, mas agora no capítulo 11, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, ainda é reflexo, é uma reverberação daquela situação, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E olha só que bênção, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Uma evangelização improvável. Percebam que não é necessário grandes programas, grandes projetos evangelísticos. O programa da vez aqui, para dar um start na evangelização, foi uma perseguição. Essa perseguição tirou o povo de suas casas, tirou o povo da sua zona confortável e colocou-os em marcha. Mas o que esse povo levava no coração era tão forte que eles não conseguiam deixar de falar, não conseguiam deixar de compartilhar, não conseguiam deixar de dividir. E à medida que eles iam entregando essa mensagem. Gente simples, fazendo coisas extraordinárias. Gente preparada por Deus. Gente desenvolvendo relações saudáveis, testemunhando da graça do nosso Senhor. Como é que eles faziam isso? Anunciando. Simples. Às vezes a gente fica, como é que eu vou evangelizar? Simplesmente eles anunciavam. O que está acontecendo é isso. O que Deus está fazendo é isso. Então eles anunciavam por meio da pregação da palavra, por meio da propagação da mensagem eterna, comunicando as boas novas. Olha só que interessante, em tempos de perseguição, em tempos de morte, em tempos difíceis, eles tinham uma notícia boa para dar. Há lugar no céu para quem quiser, para quem crer, para quem se arrepender. Enquanto as pessoas estavam correndo, com medo, tentando salvar ou prolongar a sua vida, eles estavam falando de uma morada eterna, onde não haveriam esses riscos, onde não haveriam essas perseguições, onde não haveriam essas coisas. Boas novas, notícias boas. Olha que interessante.
Mas quando a gente pensa em evangelização, o que é isso mesmo? A gente precisa começar a entender isso pensando no que não é evangelismo, ou evangelização como queiram. Primeiramente, evangelização não é imposição. Muitas vezes a nossa evangelização fracassa porque a gente quer impor a nossa opinião. E a gente quer definir naquele embate, naquele diálogo, quem está certo, quem está errado. Não é coerção nem manipulação. Evangelizar é amor e proclamação. São palavras de Mark Dever. Evangelizar é a apresentação espontânea da pessoa de Cristo. Interessante a gente observar. Evangelizar é contar o que está acontecendo. A gente vê jornalismo hoje, e jornalismo é um tipo de evangelização. A diferença é que as notícias não são boas, mas é aquilo, é passar o que está acontecendo. Então a evangelização é contar o que Cristo fez, evangelização é falar quem Cristo é, evangelização é falar como Cristo trabalha, mas não é imposição. Evangelização não é meramente testemunho pessoal. Difundiu-se há muitos anos uma ideia de que nós devemos pregar, se possível, se preciso, com palavras. A evangelização começa necessariamente com palavras. Você tem que abrir a sua boca e dizer o que Deus fez, como Ele faz, quem Ele é. Ah, pastor, e o testemunho não é necessário? Claro, porque senão você joga fora todo o seu discurso com o seu testemunho vergonhoso. Mas evangelização não é só testemunho. Tem gente que acha que, por ele ser alto, bonito, esbelto, ele já é uma evangelização ambulante. Não precisa dizer nada. Onde ele passa, as pessoas se convertem. Que beleza, hein? Nem Jesus fazia isso. A gente precisa anunciar, a gente precisa dizer. Porque nossas experiências e os nossos sucessos não são suficientes para que as pessoas reconheçam quem é Cristo. Porque evangelizar é apresentar Jesus. É falar da vida de Jesus. É falar da morte de Jesus. É falar da ressurreição de Jesus. Esse é o conteúdo da mensagem. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E é preciso que conste os três. Mas não é o seu testemunho, não é as suas histórias de vitória. Não obstante isso seja bom e seja animador. Mas quando você evangeliza, você não fala de você. Você fala dele. Você fala do Salvador. Evangelização, gente, não é assistencialismo ou ativismo político. Às vezes a gente acha que entregar cesta, cobertor, é evangelizar. Não é. Então a gente não precisa fazer isso, pastor? Precisa. Nós somos chamados para isso também. Mas é preciso separar uma coisa da outra. A assistência pode ser uma oportunidade para você evangelizar. Mas você chegar e entregar uma cesta caladinho e dizer Deus te abençoe, não é evangelismo. Não é evangelização. É preciso que nós entendamos isso. Lutar por um país melhor não é evangelização. E é preciso a gente observar porque nós estamos entrando por esse funil sem perceber. Ou até percebendo, né? Estamos virando crentes ativistas. Não que nós não devamos nos envolver com a política. Até acredito que ela está como está hoje porque nós deixamos de mão demais. Mas ser um ativista político não é evangelização. Não é. Nós precisamos entender que as preocupações sociais e o reconhecimento que estamos vivendo em um mundo desagradável não necessariamente significam que estamos evangelizando.
Nós somos chamados a desenvolver, sim, uma cosmovisão e entender, reconhecer, não é, onde nós estamos e como nós podemos fazer para mudar essa realidade. Mas a evangelização não consta meramente disso, porque evangelizar é abordar o problema fundamental, não apenas os sociais. E qual é o grande problema fundamental do homem? É a sua relação com Deus. Muitas vezes nós queremos mudar a sociedade, muitas vezes nós queremos melhores salários, mais direitos, mas não estamos preocupados a quantas anda a relação da humanidade com Deus. E a evangelização foca exatamente nisso. A evangelização vai dizer para a pessoa que você vai anunciar que ela tem um problema com Deus. É a má notícia da boa nova. A boa nova vai dizer isso. Olha, tem uma coisa boa para te contar, mas é preciso que você entenda que há um problema em meio a isso tudo. E que problema é? Você e Deus estão brigados. Você e Deus estão separados. Você e Deus precisam ser reconciliados. É preciso que você entenda que você está em uma posição desagradável a Deus. É isso que um evangelizador vai dizer a um coração perdido. Há um problema entre você e o seu Criador. Então a evangelização, ela foca nesse problema. Não se vai faltar água em 2050. Não se determinado político é o anticristo. O foco da evangelização é resolver, é reconciliar o homem com Deus. Então não é assistencialismo, não é ativismo. O cristão tem que se envolver com isso? Sim, precisa. Faz parte, né, da sua atuação no mundo. Mas dizer que isso é evangelização, ele não pode. Outra coisa, evangelização não é apologética. O que é apologética? É a defesa da fé. Esse é um outro problema que nós estamos experimentando. Nós temos visto surgir muitos apologetas. Isso é bom. Mas a gente não pode descansar e achar que é só isso. Até porque isso não é evangelização. Porque quando você reduz a evangelização a uma postura apologética, você está, não é, se deixando levar por uma agenda alheia. E a evangelização é a agenda eterna. É Deus dizendo ao mundo qual é o seu problema e que solução Ele apresenta para esse problema. Aí a agenda é divina. Então, na evangelização, nós estamos apresentando a agenda de Deus às pessoas. Mas se você se entrega meramente a fazer apologia da sua fé, você está se deixando levar pelas dúvidas, pelas perguntas, pelas questiúnculas que surgem, e você fica igual bombeiro, né? Onde tem um foco de incêndio, você está lá. Ah, mas a eleição, aí você vai lá. Ah, mas isso, e você vai lá. Ah, pastor, mas a gente não pode? Pode, deve, você tem que entender essas questões. É por isso que ninguém chega na igreja sem que a gente fale dessas coisas, porque você tem que saber o que consta a sua fé, no que crê a sua igreja. Mas esse não deve ser o tema da sua atividade evangelística. Você não vai conseguir ganhar ninguém para Cristo fazendo isso. Porque evangelização é falar de Jesus. Lembra da grande comissão? É anunciar o que Cristo ensinou. É mostrar às pessoas o que Cristo deixou. Né? Então, apologética, evangelização, diferente de apologética, é contar o que Cristo fez. Mostrar quem Ele é. Apresentar o caminho, que é Ele mesmo. Então, o evangelista, o que ele vai fazer? Olha, é por aqui. É aqui que você vai andar. É aqui que você vai seguir. É isso que o evangelista faz. Né? Então nós precisamos entender muito bem isso, porque diante dessa confusão que muitas vezes nós fazemos, nós prejudicamos
nosso trabalho evangelístico. E ele também não é meramente resultado. Se nos apegamos aos resultados, nós nos tornamos manipuladores, e a gente faz aquilo que dá certo, e somente aquilo que dá certo. E aí nós focamos apenas em como as coisas vão acontecer, em como elas vão acontecer. Mas evangelização é permanência em fidelidade. Fidelidade à mensagem e fidelidade à obra de Cristo, envolver-nos com a propagação dessa obra. Olha só o que Paulo vai nos dizer. Porque somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Aqui a perspectiva de resultado já cai por terra. O sucesso da evangelização não depende de quantas pessoas erguem a mão e dizem, eu aceito. O sucesso da evangelização está na fidelidade da mensagem que você leva, da mensagem que você entrega. Para com estes, cheiro de morte, ou seja, os que se perdem. Mas para com aqueles, os que se salvam, são salvos, melhor dizendo, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então não somos nós que determinamos os resultados e como as coisas vão acontecer, é o Senhor. Mas o que se requer do bom evangelista é que ele seja fiel. Simplesmente fiel. Fale de Cristo, mostre quem é Cristo, empolgue-se por Cristo, compartilhe Cristo. Porque é isso, meus irmãos, que importa. É isso que o Senhor quer ver em nós. E a sua palavra nos orienta a evangelizar adequadamente. E aí você vai seguir alguns passos aqui. E o que consta da evangelização? Diga às pessoas o que elas precisam ouvir. Evangelizar é anunciar palavras que vão levar as pessoas ao arrependimento, à fé e à salvação. Portanto, pregue com precisão. Não faça rodeios. Vá direto ao ponto. Seja sincero. Seja franco. Isso não quer dizer que você tem que ser grosso, tá? Isso não quer dizer que você tem que sair por aí condenando as pessoas, mas é falar o que consta do Evangelho. É falar a verdade. Simplesmente isso. Então, diga às pessoas que elas têm um sério problema. Pregue honestamente. Tá? Então, diga às pessoas o que elas precisam ouvir. E elas precisam ouvir o Evangelho da salvação. Elas precisam ouvir que tem um pecado grave. Elas precisam ouvir que precisam se arrepender. Elas precisam ouvir que precisam mudar. Segundo lugar, diga às pessoas que não há tempo a perder. A mensagem do Evangelho é uma mensagem urgente. Para que as pessoas cheguem ao arrependimento, à fé e à salvação, elas precisam saber que o tempo é hoje. Quantas vezes nós já pregamos e ouvimos aquele argumento, eu ainda não estou preparado. Eu não tenho uma camisa de manga comprida, eu não tenho uma saia que esconda os pés. Não estou pronto para ir para a igreja. Eu ainda tenho um pecado predileto, quando eu largar esse pecado, aí eu vou. Não, não é assim que funciona. O tempo é hoje. E em tempos de pandemia, nós estamos vendo que ele é mais hoje do que nunca. Pelo menos para nós, né? Então, o tempo é hoje. Não haverá melhor oportunidade do que hoje para a evangelização. Então, nós temos uma mensagem urgente que precisa ser entregue a corações que estão sedentos e ainda não sabem. Portanto, o tempo é agora, porque o caminho é um só. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assinado Jesus Cristo. O homem precisa de reconciliação e isso é para ontem. Sem Deus o homem está perdido. O homem está condenado. Então, o evangelista vai dizer às pessoas que elas precisam tomar uma decisão. Então, pregue urgentemente. Se a necessidade da audiência é urgente, a necessidade da notícia também é urgente. Né? Nós não somos Globo News, mas a gente não pode desligar. Certo? E muitas vezes a rádio evangelização está desligada.
por muito tempo, permanecemos calados. Entramos e saímos e não falamos nada sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a graça, não falamos. Mas é urgente a mensagem, é urgente a necessidade. Pessoas precisam ouvir, pessoas precisam saber. Não há tempo a perder. Pregue urgentemente. Diga às pessoas também que vale a pena. Vale a pena crer. E é preciso coragem. Como eu disse a vocês, o Evangelho ele é perigoso. A vocação é perigosa. E não é só a pastoral, toda a vocação ela é perigosa, ela envolve riscos. Não é? Gene Elliot foi um missionário. Morreu jovem. Sabe como o Gene Elliot morreu? Tentando evangelizar uma tribo selvagem. Esqueci o lugar. Mas ele chegou lá para tentar abordar esses índios. Eles atacaram o grupo, eles recuaram, insistiram uma segunda vez, e os índios os mataram. Gene Elliot era o esposo de Elizabeth Elliot. Com certeza, muitas irmãs já leram seus livros. Morreu jovenzinho. Mas ele dizia algo interessante. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Está falando da sua vida. Não é tolo aquele que dá a sua vida, porque ele não pode segurar, a gente vai morrer um dia. Mas ele deu a sua vida para ganhar aquilo que ninguém pode tirar dele, que é a salvação. Então ele sabia exatamente o que estava fazendo. E para fazer isso ele necessitou de coragem, para fazer isso ele necessitou de dependência de Deus. Então vale a pena se relacionar com Cristo, porque é nesse relacionamento que as pessoas encontram perdão, significado para a sua existência, propósito, liberdade, comunhão e esperança. Então o evangelista do Senhor Jesus vai encorajar as pessoas a tomarem a sua cruz e seguirem o Mestre, a renunciarem a si mesmas. Então pregue esperançosamente, seja bíblico. O bom evangelista não prescinde da palavra, por isso ele não conta o seu testemunho, por isso ele não vai com as mãos cheias de presentes, ele vai com a palavra de Deus. É a sua ferramenta, é o seu recurso, é o seu arsenal, é a palavra. Portanto, vale a pena, e você precisa dizer isso às pessoas. Depois, compreenda que a vida de cada cristão e de toda a igreja é um ponto central na evangelização. Ou seja, é um projeto de todos nós. E o que isso envolve? Credibilidade. Nós precisamos desenvolver credibilidade. Nós estamos juntos quando pregamos. Quando anunciamos a nossa fé, a responsabilidade da missão é nossa. E ela precisa constar de autenticidade. Jesus vai falar que nós devemos brilhar no meio dessa geração corrupta. E esse brilho, ou seja, a maneira como vivemos, glorifica a Deus. E isso é em comunidade, a comunidade que ama, a comunidade que discipula, a comunidade que se compromete, a comunidade que ora, porque depende de Deus. A evangelização não é um projeto meu, nem seu. É nosso, dado por Deus. Ele confiou as nossas mãos, é a grande comissão, nós somos chamados para fazer parte dela. Então é algo que Jesus desenvolveu e disse, pratiquem agora, botem para andar. Então, por que nós evangelizamos? Exatamente por isso, porque somos obedientes a essa grande comissão. Não tendo que me gloriar se anuncio o Evangelho. Paulo nos ensina perfeitamente. Então, é minha obrigação, é minha responsabilidade e é meu privilégio.
Isso é retórico, tá? É para cada um de nós. Obediência a essa grande comissão. Por amor aos perdidos, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Jesus. Por isso, quando ele nos chama a essa grande comissão, ele tem em mente isso aí. Há muita necessidade. Então, ame as pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Não fique tranquilo pensando, ai, que bom que eu conheci Jesus. Que maravilha. Coitada desses perdidos aí. A igreja está aberta e ninguém vai, azar deles. Você tem que amar essas pessoas. Compadecer-se delas. Lembra que Ezequiel disse, né? Sangue nas nossas mãos. Tratamento, pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam de cuidado. Cuidado de Jesus. Por que eu evangelizo? Por amor aos perdidos, mas também por amor a Deus. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, gente, evangelizar pode não ser uma coisa muito popular, né? Mas redunda em glória a Deus. Aí sim entra o testemunho, e esse testemunho glorifica, esse testemunho, além de glorificar, honra o nome do Senhor. Uma citação do livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, de Mark Dever, ele citando John Cheeseman, acho que é assim, diz assim: o amor a Deus é o único motivo suficiente para a evangelização. O amor próprio leva ao egocentrismo. Portanto, se eu amar a mim mesmo, ficarei perdido dentro de mim. O amor pelos perdidos falhará no caso daqueles a quem não conseguimos amar e quando as dificuldades parecerem insuperáveis. Somente um profundo amor a Deus nos manterá seguindo o seu caminho, declarando o seu evangelho quando nossos recursos humanos falharem. Somente nosso Deus. E o mais importante, seu amor por nós, somente nosso amor a Deus, E o mais importante, seu amor por nós, nos guardará dos perigos que nos cercam. Quando o desejo de popularidade entre os homens, ou de sucesso em termos humanos, nos tenta diluir o evangelho e a torná-lo agradável, somente se amarmos a Deus permaneceremos firmes, ao lado de sua verdade e de seus caminhos. Portanto, irmãos, o amor a Deus, ele é prioritário para que nós evangelizemos. Se nós não amarmos a Deus, você não vai conseguir amar os perdidos, você não vai conseguir obedecer, porque obediência é prova de amor. Quem obedece o faz porque ama aquele que o convida à obediência. Então, sem amor a Deus, nós vamos continuar olhando para a desgraça do mundo e achando bonito. Mas quando nós amarmos a Deus, e amar a Deus implica conhecê-lo, nós vamos começar a sentir a angústia do coração de Deus. E entender por quê. Começar a entender por quê Ele resolveu amar um pecador como eu e você. Que Ele nos dê esse entendimento. E que como marca de uma boa igreja, nós tenhamos a compreensão exata do que significa evangelizar biblicamente. Amém? Que Ele tenha misericórdia de nós. Vamos orar? Bendito Deus, Salvador nosso, obrigado, porque fomos incluídos, não só nesta grande comissão, mas no resultado daqueles que antes de nós estiveram envolvidos nela. E fomos alcançados por pessoas que, atendendo à Tua vontade, anunciaram a nós o Teu Evangelho. Então, permita, meu Deus, que nós abdiquemos disso. Negligenciemos
essa honra. Mas faz-nos, ó Deus, evangelistas prontos, onde em qualquer situação possamos falar sobre quem é o Senhor e o que o Senhor fez por cada um de nós. Obrigado por tua igreja, que na noite de hoje sai mais consciente dessa verdade. Ensina-nos por teu Santo Espírito a colocar em prática todo o ensinamento que recebemos. Isto para a glória do teu santo nome e para a bênção de muitas vidas. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo orientador do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.